E aí, meu povo, muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de 2024. Começamos a temporada 2024 com tudo. 3 assuntos aí bem pertinentes, o terceiro é agora, mas falamos já sobre The Chosen, falamos também sobre como ler a Bíblia, atualização da Bíblia, essas questões um pouco mais técnicas, mas muito proveitosas. E hoje a gente vai bater um papo muito legal a respeito desse diálogo, dessa comunhão interdenominacional com o corpo de Cristo. Quais são os limites? Aquela velha pergunta, é pecado visitar outra igreja? Como lidar com as diferenças doutrinárias, teológicas do mundo do corpo de Cristo? Vai ser muito pertinente e, desde já, quero te convidar a estar aqui junto conosco, dar o like no vídeo, comentar. Coloca aqui nos comentários as tuas percepções sobre o assunto, tuas experiências, tanto boas quanto ruins, enfim, vai ser bem legal, tá bom? Mas quero começar aqui dando os cumprimentos pro meu querido irmão Bibotalk. Estamos together, daquele jeito, 2024 na mesa e, claro, você percebeu, estamos com a mesma roupa, sim, gravamos no mesmo dia. E demais. Inclusive, vamos lá, que a gente nem fez essa consideração, no né? No outro programa, né? No outro Exato. programa. A respeito desse estúdio, lindo, né? gente. Olha aí. Uma salva de palmas. Põe aberta a para câmera essa aberta. equipe de arquitetura. Olha só. Gente, a gente não merece esse estúdio. Vamos falar a verdade. Roupa pra trás. Eu não tô combinando com o estúdio, na verdade. Tu viu, ó? Fala, speak, parla e habla. Olha aí, ó. Aí aqui, traduzindo, Olha aí, ó. Muito bom. E aquele livro ali... não sei do que é aquele livro. Eu também não. Pássaro Mas tem uma cor bonita. Exato. É isso, gente. Eu vou trazer, inclusive, algumas coisas de cultura pop aqui. A única coisa que eu senti falta no estúdio é uma cultura pop. Eu vou trazer uma máscara do Jason aqui, alguma coisa assim. Alguma coisa do Frodo. tipo. Boa. Não, é mentira, gente. Não vou ser do Jason. É que a máscara do Jason é massa, mas tudo bem, vai. Mas ficou muito bom. É isso. Ficou muito Parabéns bom pra esse equipe aí. Muito bom mesmo. E esse letreiro na mesa agora, só pegando ali, ó, na mesa, escrito. Não, Pô, chique demais. A gente tem que sensacional. tirar uma foto ali. Temos que fazer uma foto oficial da volta do Na Mesa. Mas é muito bom, já tem 3 temas e vai vir... e tem um integrante secreto aí nessa Que nova ainda não temporada. foi revelado. Não foi revelado, tá? Então, Inclusive, outra coisa também, diga-se de passagem, que a gente pede a você em todos os programas da mesa nos comentários, coloca aí palpites, enfim, de pautas pra gente conversar aqui, trazer uma profundidade. Talvez você tenha curiosidade, tenha opiniões que de alguma forma quer debater sobre ela com teus amigos aqui do Na Mesa. Exato. Enfim, vai ser bem E legal. olha só, coloca aí nos comentários qual pastor da Onda Dura você Uau. acha que será... Já deu um spoiler. Opa, já dei um spoiler. Já deu um spoiler. Mas acho que tava na hora de dar um spoiler, não é? Você que, assim, tem meio neurônio, Olha já aí, pegou ó, se um os Tico e spoiler. Teco estavam acordados, qual pastor da Onda Dura ou auxiliar pastoral vai ser o novo integrante do Na Mesa, que vai revezar junto com Isso o aí. nosso amigo Gu. Você chama ele de Gu? Gu, Desse tamanho? Gustavo. Luther. Tá? Quem vai revezar aqui a bancada com o Gu, né, que é um pastor ou auxiliar pastoral da Onda Dura? Ó, quem você acha que vai estar ocupando aqui junto com a gente? Mas vou essa dizer, bancada? cara, a torcida do Gustavo é muito grande, tá? Ah, é? Pra tirar ele da bancada, pra ter um eu acho que vai ter que botar revezamento. mais uma cadeira. Eu, na verdade, sou a favor de botar mais uma cadeira aqui e botar o novo integrante do teu lado. aí. Diz. Eu acho. O Gustavo é legal, gostei. Eu achei que ele ia ser meio tímido. Mano, mandando bem pra caramba. Não, o Gustavo tá tamo junto, voando hein? baixo. Parece Tamo até que é junto. líder de jovens da Onda Dura. Não, tamo junto. Voando baixo. Não, tamo junto. Aí eu ia falar um negocinho assim, mas vou falar. Não, fica é que quietinho, tu já fica revelou que a gente tá realmente gravando tudo no mesmo dia, né? Claro, tu tá com essa camiseta Eu tô com essa branca todo camiseta. episódio, eu com essa camiseta preta, o Lipão ainda mudou de roupa. Eu vi o Lipão sem camisa, inclusive. Né? Então, assim, eu não tenho coragem de tirar a Realmente. camisa aqui na Não, dos outros. verdade, Então, verdade. eu fiquei com a mesma roupa. Mas a OD Store vai patrocinar a gente no próximo. A gente vai mudar o look. Eu prometo. Maravilha. Isso aí. Mas é isso aí. Toda quinta-feira, meio-dia, conteúdo novo de ótima qualidade. Exactly. E aí, Gustavão, tá bem? Cara, eu tô muito bem. Cara, desculpa. Ou não, né? Mas, cara... Não, Ele é um cara, ele é um cara. Ele é um cara, você é um cara. Trato isso é um como Deus. afeto e Ah, intimidade. não, tamo junto, pastor. Não, eu estou muito bem, obrigado, tô tudo certo. Tudo bem, fiz uma pausa agora entre um episódio e outro. Boa, tem que ter, né? tranquilo, já tava ficando aqui. Claro, agoniado, né? Apreensivo. Não, bexiga cheia bexiga cheia é coisa de... Mas tô, Bexiga tô chega, tranquilo e tô bem, tô eu bem. ia fazer uma coisa que não deu certo, é melhor a gente rodar a E aí vinheta. eu Bexiga cheia forcei a oficina barra.
Roda a vinheta, roda a vinheta. Diga aí, o que combina? Bexiga cheia. É o quê? É oficina. Diabo, Oficina. tá vendo, né? Meu Deus, bexiga cheia é sinal de saúde. Vai esvaziar lá que tá tudo certo. Amém. Não pode ficar muito tempo. Aprendi com o filme O Mentiroso, do Jim Carrey. Não pode que viajar, fazer mal. Mas com a era bexiga mentira ou cheia. verdade? Pois é, não sabemos, né? Não sabemos. Não pode o quê? Viajar o quê? É, andar de carro, porque se bater, pode estourar a bexiga. Falando Olha aí, sério? ó. Tô falando sério? Isso Ai, que aí, medo, velho. Tipo, é por isso que é bom esvaziar a bexiga mesmo. isso aí é Quando, marido tipo, tá viajando. de uma formanda em medicina. É. Meu exatamente. Deus, cara. Exatamente. Não, meu Deus, de moto, então, estoura tudo, né? É. Nossa, mano, antes eu tenho que ir no banheiro, me lembre, por favor. E você, ouça esse episódio e com a bexiga vazia, porque ele vai ser explosivo. Aliás, tem uma curiosidade, Bibo. Você continua com as manias de higiene que você adquiriu no período da pandemia? Sempre lavando a mão, álcool em gel na bolsa. É? Sempre. Odeio cumprimentar as pessoas na mão. Nossa, não, deixa eu falar, eu tô no GP, Cara. né, mano? Aí, mano, eu vou lá, daí sempre tem comida. Meu GP sempre tem muita comida, né? O pessoal, sempre uma galera ali, manda bala nas massas lá. E aí, mano, e tudo pega com a mão e tal, sem guardanapo, assim, né? Às vezes tem guardanapo. E aí, mano, eu cumprimento a galera e tal, e eu vou lá lavar a mão pra comer. Mano, aí sempre chega alguém mais tarde, e aí, eu não dou a mão, velho, eu bato o braço. Não, eu já lavei a mão, eu dou um soquinho. O pessoal já sabe que eu sou nojentinho, mas, gente, a gente vai morrer porque não lava a mão. Tem que lavar a mão, gente. Ô, mas eu tava refletindo esses dias. Seu- esse é o fim da humanidade. Tu rói a unha, tu rói a unha. Não, não roo, não. Que isso? É, eu tenho aqui um calo. Pô, esse dedo aí... É verdade. Eu tenho um calo nesse dedo. É que é onde eu apoio a caneta pra escrever, daí fica ali assim. Editor, deixa essa parte um pedacinho. Aí na hora que ele mostra o dedo, a gente começa a rir. Tu põe aquela coisa assim de saiu fora do ar, entendeu? Daí tu põe 1 hora depois. Vai ficar legal, vai dar uma quebra-gelo legal. Vai lá. Mas eu tava refletindo esses dias assim, que eu abraçava muito mais as pessoas antes da pandemia. Uma da, assim, né? Não gosto muito de tudo ali, né? Mas uma das linguagens de amor, se fosse pra encaixar assim, que eu tinha era essa questão de toque físico, sabe? E antes da pandemia, todo mundo eu chegava e dava um abraço pra cumprimentar. E eu tava refletindo que eu tenho abraçado muito menos as pessoas, assim. Que bom, e cara, eu acho eu que acho foi muito legal. resultado Que da bom. pandemia. Bom, acho, O incentivo aqui, ó, do eu homem acho, duro de coração. eu acho que você e o Salomão deveriam mudar esse comportamento, inclusive. O Salomão não da Bíblia, tá, gente? Não, é o Salomão aqui, o nosso pastor aqui, da Ondadura. Não, mas é verdade, eu confesso que pegar na mão das pessoas, eu pego, inclusive... Ah, cara, mano, gente, uma dica aqui, sério, uma dica coach agora, Bibo Coach Ataca. Pelo amor de Deus, quando alguém estender a mão pra você, já é uma coisa que você vai pegar na mão suja da outra pessoa. Mas pelo menos pega na mão da pessoa, aperta essa mão. Gente, mão mole, vou te falar, eu não consigo confiar numa pessoa que tem a mão mole. Na moral, não dá. Aperta a mão, já vai pegar na sujeira, na bactéria do outro. Aperta. Já tá arriscando a sua vida. Já tá arriscando a sua vida pegando na mão dos outros. Aperta. Mano, gente com mão mole. Ah, tem gente que E tem a fala... questão de padronizar se é assim ou assim também, né? daí você já vem, quando é brother, você já vem com a mão já é aqui, ó. assim, Quando aqui isso. você já... Agora, quando é uma pessoa Quando vem de cima, você já sabe que é assim. Gente, mas não é pra De apertar. baixo é Mas assim. até mesmo se você pega, né, na mão de uma mulher, cara, se aperta, usa essa articulação aqui, entendeu? Ô, tudo bem? Como é Que, que você aliás, tá? é que nos isso. diferencia do macaco, né? Boa. Exatamente. A aqui, pinça, ó, né? A pinça, exato. Não, não, porque tem assim, oi, tudo bem? Meu, só entrega. Ô, mão mole, pelo amor de Deus, mão mole. Mas como eu sou alto, eu consigo corrigir. Se vem assim, eu consigo encaixar assim por cima. assim. Sai daí, ô. Aí, Jordan. enfim, dá certo. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, gente. Roda Vamos a lá pra vinheta, começar senão- mais um Na Mesa. Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Cá estamos nós para conversarmos sobre esse assunto bem pertinente. Parece ser bobinho. Parece. É uma pergunta boba. É uma Posso pergunta visitar outra boba. igreja? Posso? E na verdade é uma pergunta clickbait. Vamos ser honestos aqui. Sim. Um clickbait. Mas é um clickbait honesto. Um clickbait honesto. Porque É uma uma dúvida, às vezes, pergunta verdadeira. que nós já recebemos em Bobos caixinha mais de- honestos. Bobos mais honestos. Não, peraí. Se você já fez essa pergunta, não é que não é que você seja bobo. Nós somos. Nós somos bobo por achar sua pergunta boba. Pronto, vamos corrigir aqui. Não é que eu já recebi essa pergunta de Já caixinha também, de pergunta e tal. Aliás, sigam o Kuipers. Quantos seguidores tem no Instagram, Kuipers? Cara, agora eu estou com 1.400 Olha e só, alguma coisa. só 1.000 seguidores. Vamos fazer bater 10 mil aqui. Vamos lá, Segue o Kuipers. campanha
Kuipers 1 milhão. Exato. Ele vai abrir uma caixinha de pergunta e nós vamos selecionar uma caixinha de pergunta na mesa a partir de uma caixinha de pergunta do Kuipers. Qual que é o endereço do Kuipers no Instagram? Gustavo Kuipers. Pronto. Gustavo Vai estar Kuipers. aqui, ó, vai estar aparecendo na tela, vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aí segue ele lá que a gente vai escolher uma pergunta que você fizer pra ele, pra gente fazer um na mesa. Mas tem que seguir ele, senão a gente não faz. Boa. Exatamente. Mas a pergunta, ela é simples, mas a gente vive esse fenômeno mesmo, né? Dessa transitoriedade denominacional. E esse problema. E esse efeito colateral. Exato. E com a internet, visitar a outra igreja ficou ainda mais fácil. Sim. Porque se por um lado, né, já vamos lá começar com dois Vamos pés na começar. porta. A gente enrolou demais no começo Se falando da por minha um higiene. lado o isolacionismo é um problema, por outro lado também essa falta de convicção, de firmeza, de percepção de qual comunidade você pertence também é um problema. Exatamente. Então, existe ali Muito um bom. ponto saudável que precisa ser vivido bom. pela igreja, né? Ao ponto de dialogar com diferentes denominações, teologias, etc, tal, mas ao mesmo tempo entender o contexto onde você está e a quem e como você deve servir dentro desse contexto. Exato. Sim. Por conta de um monge agustiniano, né? A igreja passou a ter muitas divisões, certo? Então é inegável que após a reforma protestante, você tem o aumento de denominações, de instituições religiosas e tal. E hoje, nossa... E contando, né? E contando, né? Eu não sei qual é o número, mas tem números de quantas igrejas evangélicas existem no Brasil. Se você der uma googlada aí, você vai achar, e são números assustadores. É muita igreja. Você anda aqui em algumas avenidas em Joinville, você já vê, assim, igrejas muito próximas uma da outra. Então, você tem um surgimento das denominações de forma, assim, muito avassaladora. Consequentemente, você tem também essa falta de compromisso que parece ser uma marca do nosso tempo, assim. Eu me comprometer com alguma coisa é muito cansativo. E aí veio a pandemia que jogou todo mundo para suas casas e todo mundo produzindo coisa online. Enquanto muitas igrejas cresceram na pandemia, a Onda Dura foi uma delas, que eu tenho conhecimento disso. Sim. Igrejas que tinham um trabalho online bom acabaram crescendo. E igrejas que tinham um trabalho online fraco acabaram perdendo membros, justamente porque os membros não estavam comprometidos a tal ponto com a sua denominação que se deixaram encantar por outra denominação. E aqui, eu sou da Onda Dura, acredito que nós temos uma igreja saudável, uma igreja bíblica e tal. Então, assim, mas percebam, como nós estávamos preparados na pandemia, a gente acabou atraindo muitas pessoas que não estavam firmadas na sua denominação. E deixa eu dizer, tem gente que saiu de igreja boa para vir para a nossa igreja, que também é boa, né? Então, aqui, sem fazer juízo de valores e tal, mas é muitas vezes uma falta de compromisso denominacional, uma falta de compromisso com o povo de Deus que frequenta aquela igreja. E com a pandemia isso aumentou demais, né? Tipo assim, esse desligamento fácil da igreja. Mas é interessante porque a abordagem, ela, né, a gente começa falando sobre uma questão, eu diria, muito prática e até se tratando assim do membro comum, né? A importância de ele entender que tem um compromisso com uma igreja e essa igreja conta com ele, bem como ele também pode contar com essa igreja, uma via de mão dupla. Exatamente. Mas isso também vai para outros meandros que implicam, por exemplo, nessa, eu diria, propaganda enganosa, que por vezes acaba acontecendo nesse mundo de informação, onde o membro, sei lá, da igreja X começa a consumir o pastor celebridade da igreja Y. Né? E não estou dizendo que é errado consumir o conteúdo dele, que é errado ouvir a ele, mas que consumindo, obviamente, aquele pastor defende uma posição teológica, defende uma posição organizacional, denominacional, e esse é o motivo pelo qual ele está em uma outra igreja que não atua, né? E aqui eu vou ter que fazer um parênteses importante, pastor, porque muitas vezes, muitos desses expoentes na internet, quando eles falam meio que em nome da Bíblia. E não verdade. em nome da sua denominação. E, Bibo, por que isso é um problema? Isso é um problema porque, primeiro, que não existe uma cosmovisão cristã. E a gente gosta de falar de cosmovisão cristã e tal. Então, assim, vamos lá. Existe uma cosmovisão cristã mínima,
Todos nós acreditamos em Deus, todos nós somos criacionistas, que Deus é o criador do mundo, acreditamos na dignidade do ser humano como Imago Dei, A divindade de acreditamos Jesus. na divindade de Jesus, na, Nosso né, na credo humanidade, básico, né? né? Ou seja, numa cristologia Cristologia. básica ali, né, de morte, ressurreição, glorificação, né, ascensão e glorificação. Então, assim, nesse sentido, existe um mínimo comum evangélico. Mas, geralmente, quando esses irmãos falam na internet, eles acabam falando muitos pontos doutrinários específicos da sua denominação, mas falam como se isso é o que a Bíblia diz. Então, é muito comum nesses grandes influencers. E quando eu digo influencer, você automaticamente já pensa naquele jovenzinho e tal. Não, tem pastores barbados, cabelo branco, que são influencers. Né? E Que gente séria e gente demais. séria aqui, pelo amor de Deus, em hipótese alguma, a gente está questionando a moralidade, a pessoa, não é isso? As intenções. As intenções. A intenção dessa pessoa é propagar o que ela acredita que ela acha certo. E tudo bem, a gente está fazendo na mesa com a Que é a mesma mesma intenção. intenção. Sim. Né? Então, a questão é aqui. Só que o que acontece? Eu procuro cuidar, quando eu falo algumas coisas na internet, como um influencer também, deixando bem claro que essa é a minha posição, é a minha corrente teológica, e às vezes eu não vejo esse cuidado. Aí é onde tem a minha crítica. E é a minha crítica, não é a do Na Mesa ou da Ondadura. É no sentido assim de que essa pessoa, quando fala algum tema, ela fala, não, porque a Bíblia diz que é assim. E aí, a gente que é um pouquinho mais estudado, né, talvez está um pouquinho à frente de boa parte dos espectadores, peraí, isso é o que a tua corrente teológica diz, que a Bíblia diz. E o problema que isso causa enquanto efeito colateral é gigantesco. Porque o menino, a menina, vê o vídeo, né, de uma pessoa que tem uma postura de autoridade, fala com autoridade, é alguém que tem uma história que deve ser respeitada, aí a pessoa vê o vídeo lá, e muitos cortes, reels e tal, olha só. Aí ela chega na igreja dela, na escola dominical dela, não, porque aquele tio lá falou isso, Sim. entendeu? E aí vai, né, tipo assim, aí ele diz que a Bíblia diz assim. E aí eu acho que daí é um dos grandes problemas ou perigos, tá na mente adolescente, jovem, mas também na mente, às vezes, mais velha, só que ainda assim um pouco ingênua com relação a assuntos da igreja. Por quê? Sim. Olhando para minha própria história, né? Eu percebo que a gente é ingênuo, às vezes, com o que a gente consome, de acreditar que as coisas que a gente assiste, que a gente vê, que a gente escuta, não vão nos impactar tão Exato. profundamente, enquanto que, na verdade, vai nos forjar muito profundamente, né? Eu, durante muito tempo, ali na minha adolescência, depois da minha conversão, eu não era de igreja cristã, não participava de uma comunidade. Então, durante muito tempo, eu tinha um grupo de... Pode parecer estranho, né? Mas eu tinha um grupo de amigos cristãos que a gente participava de um movimento, mas não ainda de uma igreja local. E aí as nossas referências eram, e as minhas eram, assistir na internet muitas linhas teológicas diferentes. Só que como um adolescente, eu pouco sabia o que eram linhas teológicas diferentes. Só queria assistir pessoas falando sobre a Bíblia. Então eu via pessoas falando de uma linha pentecostal, de uma linha reformada, de uma linha arminiana, de uma linha, enfim, mais ortodoxa, menos ortodoxa. Via de muitas linhas diferentes, pessoas falando. Ao ponto de que o dia que eu cheguei no seminário, e no meu seminário era um seminário denominacional, então todo mundo que estava ali comigo era na minha sala de uma denominação, essas pessoas começaram a olhar para as minhas opiniões e falar, cara, você não parece da nossa denominação, tipo, você não parece das nossas opiniões. E aí, por um momento, eu pensei assim, como assim? Eu vim enviado por essa denominação, então como que eu não sou e tal? E aí eu percebo que tem uma falha de eu não ter sido forjado de alguma maneira assim, mas também tem a questão de que conteúdo que nós consumimos nos influencia e nos forja, ao ponto de que eu dava uma opinião sobre um assunto e eu nem sabia que linha teológica era, eu dava a minha opinião daquilo que me formou. E aí alguém falava, cara, isso é uma opinião pentecostal. Eu dava uma outra opinião, isso é uma opinião reformada. E isso foi acendendo na minha cabeça, cara, aquilo da minha adolescência que eu ouvi, me impactou, me formou, me forjou e fez eu pensar da forma como eu penso hoje. Então, os conteúdos, aquilo que a gente consome, não é neutro na nossa vida. Isso impacta, influencia, forja. E pode forjar para coisas muito boas, mas pode também gerar muitos problemas. Vamos falar de coisas boas. Por exemplo, muitas igrejas ainda ensinam teologia da prosperidade, ainda estão mergulhadas em teologias da batalha espiritual, assim, que são bem complicadas. Ou outras igrejas que forçam a barra no lance do dinheiro, né, com as suas muitas ofertas e tal. Por exemplo, início do ano é batata a oferta de primícia, né, esse lance de oferta de primícia e tal. E que é eu julgo ser uma prática bem complicada mesmo e tal, sem amparo bíblico sólido. Aí a pessoa diz, poxa, Bíblia, como que não é amparo bíblico se a Bíblia
Bíblia fala das primícias. Aí você volta pro primeiro na mesa de 2024, que é sobre como ler a Bíblia hoje. Segundo na mesa. Segundo, o primeiro foi The Chosen, claro. Então você volta pro sobre ler a Bíblia e tal, a Bíblia atualizada. Já faz tantas semanas que Já faz tantas semanas que eu gravei que as muitas gravações me fazem delirar. Né? Mas esse é o lance. Então, assim, práticas que são complicadas. E há um movimento na internet de pessoas que acabam consumindo bons conteúdos e as pessoas começam a abrir os olhos, né? Então, assim, tem muitas grandes igrejas que possuem teologias esquisitas, estão perdendo membros que estão, por conta da internet, percebendo talvez um vazio teológico naquela argumentação. Então, por exemplo, é muito comum, eu tive agora numa cidade e eu estava lá pregando numa igreja essa que tem recebido muitos membros de 2 grandes denominações da cidade, entendeu? E as pessoas chegam lá dizendo, poxa, a gente quer uma pregação mais sólida. A gente cansou de algumas coisas que a gente vai cavar, percebe que aquilo não tem fundamentação bíblico sólida e tal. Então, tem a parte positiva, né, da exposição. E aquilo que eu disse isso no prefácio do Iago. O Iago lançou mais um livro, né? O Iago lançou acho que já uns 10 livros esse ano. E eu escrevi no prefácio... Esse ano. Cara, não lançou 10, mas acho que ele já tá no 4º, eu acho. Aí. Ou 3º, não sei. Então, o que acontece? Iagão da Massa. Aí o Iago... E eu falo no prefácio do livro, né? Gente... Aliás, o Iago, ele tá bem dialogalzinho, ele. Ele tá cara. Olha os vasos agora, tá sensacional. Mas malhando, né? Malhando os peitos. Tá aí o que quebrantando. acontece? É muito legal você perceber o seguinte... Sempre teve influência. A verdade é essa. Sempre teve influência mesmo antes da internet. Antes da internet, nós conhecíamos Jaime Kemp por conta dos seus DVDs ou fitas VHS. Eu conheço ele, de retiro de família, de coisas assim. É isso aí. Então, Jaime Kemp. Você tinha os livros, né? A literatura é uma influência externa à comunidade. Então, era comum você ler quantas vezes, né? Às vezes o pastor, a escola dominical, tinha que desfazer alguma coisa que a gente leu lá da Rebecca Brown, do Benny Hinn, porque a gente lia, eram os livros que bombavam, né? Divina Revelação do Inferno e Bom Dia Espírito Santo e tal. Então, o que acontece? Sempre teve influência. A verdade é que nenhum membro está protegido de influência externa. E nem deve estar protegido, né? Exatamente. Porque daí é um autoritarismo. Bom que assim seja. A nossa, ou talvez a crítica que surja, ou a atenção que surge nesse episódio sobre o cuidado que se deve ter, não é uma tentativa autoritária de tipo... De te prender banir você de ver outras visões e ser doutrinado numa linha... Mano, não é necessariamente isso, né? Vocês viram aquele áudio que vazou? Tem várias páginas aí de denúncia e tal, e uma delas acabou aparecendo para mim, mas o áudio de uma pastora literalmente amaldiçoando uma irmã que saiu da igreja. Não e vi, ela mas assim, é assustador, e infelizmente acontece, é raro, mas acontece muito. E ela falando, olha, você era uma dizimista aqui nessa casa, você era uma das poucas que ajudava a missão em Moçambique, e você tá saindo, olha, te prepara, hein? Não quero dizer nada aqui, não tô te amaldiçoando, mas te prepara porque Deus vai te pegar, assim, algo Caraca, nesse nível, não sei se ela falou exatamente isso, acho até que ela falou algo pior e eu tô amenizando aqui. Então, não, desse tipo de coisa, irmãos e irmãs, foge, desse tipo de igreja, foge. O que a gente tá dizendo é para você realmente não viver numa bolha, mas também ter cuidado, né, com o que você consome e sempre usar como crivo a sua igreja local, que é o que a gente falou no podcast passado. E até onde você vai servir, né? Porque, Exato. por exemplo, nós, enquanto Onda Dura, a gente tem, e esse cuidado é muito promovido por mim mesmo, a gente tem a intenção de sermos uma igreja dialogal. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, nós fazemos uma conferência onde, sim, vem pessoas que pensam diferente de nós. Olha só. Em determinados assuntos, assim por diante. Obviamente que o grosso daquilo que cremos igual. Exato. Mas a minha iniciativa ao fazer uma conferência como nós fazemos é justamente não ficarmos aprisionados em uma bolha, uma câmara de eco, onde nós só falamos aquilo que queremos ouvir. Exato, e reverberação daquele... É por isso que, inclusive, muitos líderes autoritários ganham força, né? Porque eles proíbem contato com os de fora e só pode ler o que ele escreve, só pode ouvir o que ele fala, só pode cantar as músicas que a igreja fala. Então, assim... Uma coisa é você valorizar o que a sua igreja produz, outra coisa é você ser escravo dela. Exatamente. Mas agora, em contrapartida, o que eu percebo é o quê? Muitas pessoas acabam que não fazem bom uso dessa postura não autoritária, dialogal e assim por diante. E eu digo isso de algumas formas. Por exemplo, eu tenho uma série de livros escritos que
nada mais são que, por fim, a teologia daquilo que cremos como igreja. Então, na formação de um líder dentro da nossa igreja, por exemplo, antes era uma coisa que eu não me atinava. Eu recomendava dezenas de livros e não recomendava o meu livro até para não ser, vaidoso ou não parecer alguma coisa. Mas eu cheguei à conclusão e percebi que não, eu preciso indicar o meu livro porque eu preciso formar essa pessoa teologicamente a partir do ponto de vista que formou a nossa igreja. Para que, indicando um outro livro, não entre em conflito na liderança dela dentro do contexto da nossa igreja. Ou, por exemplo, seminário teológico. Era uma coisa que anteriormente, para não ser autoritário e assim por diante, alguém chegava e falava, quero fazer o seminário X, Y. Eu falava, irmão, pensa, ora, tal, enfim. Considerando, inclusive, que nós temos um seminário próprio nosso, que é a Ondadura College, né? E eu fui percebendo, com o passar do tempo, o quanto de problema que isso gerou. E gerou por conta do quê? Não pelo contato com uma outra teologia, porque, por exemplo, eu convivo com isso semanalmente, eu lido com pessoas que pensam diferente teologicamente de mim todo o tempo, e para mim é muito tranquilo lidar com isso. É muito tranquilo, por exemplo, lidar, sei lá, com alguém que acredita no princípio regulador do culto. E entender que ele pensa dessa forma, eu penso de outra forma, e amém. A gente vai comer uma pizza e vai ser feliz. Sim. Agora, tem gente que se depara com literatura ou com falas, discursos de pessoas que defendem os princípios reguladores do culto e, cara, descobrir a verdade. Agora vou ter que chegar na minha igreja e vou ter que proibir minha igreja que, sei lá, há anos, sei lá, que não é o caso da Onda, né? Mas, sei lá, há anos tem alguém dançando no culto, vou ter que chegar lá pro pastor e falar, você tá errado, porque o princípio regulador do culto não permite arte no culto e assim por diante. Então, eu fui percebendo que, por vezes, nessa postura de não ir para um extremo do autoritarismo, a gente pode cair no outro equívoco, que é uma liberalidade perigosa e nociva para a própria igreja. E ao ponto, inclusive, de eu perceber e ver, e isso é o mais triste, né? Pessoas que se converteram no nosso meio, foram batizadas no nosso meio, começaram a beber de outras fontes porque, de alguma forma, foram apoiadas a fazerem isso, e depois questionarem a mensagem, questionarem a salvação, questionarem o batismo que elas viveram e experimentaram. Muito, obviamente, se dá pela imaturidade, obviamente, enfim, dessas pessoas, mas também eu percebo que é um assunto, e esse é o motivo para a gente estar conversando aqui, é um assunto que a gente precisa equilibrar. Eu vejo dois pontos, assim, pensando um pouco em Onda Dura, né? Eu acompanhei um pouco da história da Onda, eu sou novo na Onda Dura, eu tô desde 2020 aqui, mas acompanhei um pouco do lado de fora, assim. E o que eu vou usar a Onda Dura como exemplo, mas ela serve, eu acho que para qualquer denominação, e depois até eu vou ampliar um pouco mais. É que a Onda Dura também é uma igreja nova, em última análise. Tem quantos anos de Onda Dura, enquanto denominação? Assim, de ministério a gente tem 17 anos. Isso. Enquanto igreja formatada e assim por diante, vamos lá, 9 anos. 9 anos. É uma igreja nova, em última análise. Então, é uma igreja também que passou por revoluções teológicas, por assim dizer. Você, jovem, você tem que estar com 33 anos agora. 35. 35? 35. Nossa, eu jurava que mas tu já fez 33, né? Algum Sou dia. um homem maduro, tal. É verdade, é verdade. Não, enfim, mas eu tô dizendo assim, que imagina... Com 2 filhos criados. 2 filhos criados. Tu tá desde os 17, né, envolvido com a Onda Dura e tal. Então, mano, tu mudou teologicamente e tal. Então, é uma igreja que também estava buscando o seu norte teológico. Então, às vezes é comum ter desarranjos, acho que nesse meio tempo, né? Acho que é um pouco comum porque está se localizando teologicamente. Contrapartida, nós temos uma igreja, e aqui eu vou citar nomes porque eu não vou falar mal, é só um dado mesmo, tá? Mas contrapartida, você tem uma Assembleia de Deus, uma igreja histórica, centenária, e que por muito tempo, na minha opinião, negligenciou a produção de credos teológicos, por mais que tivesse uma teologia saudável, negligenciou a produção de teologias sistemáticas, de credos, principalmente uma declaração de fé. A Assembleia de Deus demorou muito para fazer a sua declaração de fé. Olha, foi recente, né? Não tem 10 anos a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então, isso, na minha opinião, por exemplo, acarretou o seguinte problema: uma invasão calvinista dentro da Assembleia de Deus. Vamos lá.
Quando eu falo invasão calvinista, eu não estou dizendo que o calvinismo é algo ruim e algo diabólico que está acontecendo na Assembleia de Deus. Não, o calvinismo é uma teologia sólida, bíblica, bem fundamentada, histórica e show de bola, né? Por que então tu fala de invasão calvinista? É porque a Assembleia de Deus, como uma igreja pentecostal, de matriz wesleyana, ela vai ter uma pegada mais arminiana. E toda, né, construção soteriológica da Assembleia de Deus é uma soteriologia arminiana, que não era bem, sistematizada, não era bem escrita, não era bem, organizada. Você tinha nas lições de escola dominical e tal, mas não era uma parada bem, difundida. E imagina, a gente tá falando de uma igreja que é rica, que tem dinheiro, que poderia ter vários canais de YouTube, poderia inclusive pagar desde o berço gente para estudar teologia com os melhores pentecostais do mundo e criar o melhor canal do YouTube do mundo, e nunca se preocupou muito com isso, né? Então, assim, o que acontece? Você tem uma invasão calvinista justamente por meio das mídias, por meio dos vídeos, por meio dos... você pega o próprio 2D de Teologia, Voltemos ao Evangelho, são pessoas que estão há anos na internet, eu diria até décadas na internet, produzindo conteúdo reformado, teológico, calvinista. E isso é um mérito deles, eu sempre que toco nesse assunto, eu bato palmas, porque é um mérito deles. Isso foi invadindo a Assembleia de Deus, que é uma igreja que não é de matriz reformada calvinista, né? Ela é uma reformada arminiana. E o que acontece? Há uma invasão calvinista justamente porque a igreja não se preocupou com as suas bases teológicas. E ao não se preocupar com as suas bases teológicas, de formatar bem a sua teologia, ela fica vulnerável a teologias de fora. E aqui eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que teologia A é melhor, que teologia B é melhor. Eu estou falando de etos teológicos. Eu acho que até, inclusive, a gente poderia fazer aqui um parênteses para depois voltar, falando sobre essa questão do o que é uma igreja saudável. Porque eu acho que a gente pode considerar o fato de que existem igrejas que, na verdade, são seitas, né? Que não entram no nicho do cristianismo, e existem igrejas saudáveis. Né? Como a gente definiria uma igreja saudável para as pessoas entenderem? Por quê? Porque, por exemplo, nós somos credo-batistas. Sim. Mas eu não considero um pedo-batista, ou grande parte das igrejas pedo-batistas, não saudáveis. São igrejas saudáveis. Inclusive, vim de origem de uma igreja pedo-batista, onde a doutrina, a prática da igreja era saudável, ainda que tenham discordâncias óbvias até. Eis o motivo pelo qual familiarmente a gente rompeu com o presbiterianismo, no caso, né? Mas existe saudabilidade na denominação. Você vai para modelos de governo, né? Os congregacionalistas, batistas, ou episcopais, os metodistas, assim por diante, enfim. Como a gente definiria uma igreja saudável para as pessoas entenderem do que a gente está falando? Nossa, tem um na mesa, né, sobre igreja saudável. Acho que tem uma igreja na mesa antigo sobre esse tema. Como é que você definiria, Gustavo Kuipers? Bom, é que na verdade isso dá um na mesa, né? Se a gente não dá na mesa, isso mas é na eu acho mesa. que é importante fazer só esse recorte para que as pessoas não pensem que a gente está falando sobre... Tipo, as igrejas malucas que estão ensinando umas coisas malucas. Até para a pessoa identificar, poxa, minha igreja é saudável. E até porque, por exemplo, o Bíblia ele mencionou, né? O fato de pessoas que então têm uma igreja não saudável, escutam um conteúdo saudável na internet e a mente é aberta e podem sair. Isso. Mas, que nem você citou o caso da Assembleia de Deus, muitas Assembleias de Deus saudáveis, membros saindo por terem ouvido um conteúdo reformado e por isso irem para outra igreja. Exatamente. Sendo que elas poderiam ter continuado na igreja dela, uma igreja saudável. E não é porque... Bíblica. E não é porque tem um contexto teológico diferente. Então, eu acho que o ponto é naquilo que é essencial e crucial da fé, né? Então, eu acho que uma igreja saudável, ela precisa de lideranças saudáveis, ela precisa de um vínculo bíblico, né? A Bíblia é o seu norte, então no púlpito não é pregado a opinião do pastor, não é pregado uma pauta política, não é pregado uma ideologia. Tenta-se ao máximo pregar fielmente a Escritura, expor a Escritura, seja em pregações expositivas, seja em pregações temáticas ou outros estilos, mas o norte, a prioridade é a própria Escritura. Gente, a Bíblia é aberta, um texto é lido e o pastor fica em cima daquele texto, costurando ele, aplicando na sua vida. Além disso, né, eu acho que uma igreja saudável é uma igreja que sabe o que ela crê, entende o que ela crê e deixa isso de uma maneira a ajudar os membros também a não ter essas confusões também. Mas então, por exemplo, hoje na Onda, né, a gente tem uma confissão de fé, a gente tem materiais próprios. Então, a gente
construiu mecanismos de saudabilidade onde um membro olha para isso, e a não ser que ele queira, né, ir para outros contextos, algo do tipo, mas se ele olhar para isso, ele tem aonde se desenvolver, ele tem aonde caminhar. Não de uma maneira a tolir ele ou a impedir ele de pensar, muito pelo contrário, mas dando ferramentas para isso. Exato. Além disso, né, estruturas de cuidado, enfim, por exemplo... De comunhão. De comunhão. Vamos pegar um exemplo ali que tu mencionou. Cara, às vezes tua igreja, o pastor, ele não é famoso, o pastor, ele não tá num círculo de amizades famosas, mas ele é um pastor que ama Jesus, que ama a palavra, que ama suas ovelhas, que se sacrifica por elas, que se doa, sabe? O teu contexto de grupo pequeno, de outras amizades da igreja, são pessoas que amam a Jesus, que querem se desenvolver na fé, que amam a palavra de Deus, que querem viver a igreja junto, e aí você olha um vídeo de um pastor tal, ou de uma denominação tal, de uma linha teológica tal, que é muito diferente da sua, não em questão de amar a Deus, de amar a Bíblia, de amar a comunhão, de amar as pessoas, não nesse sentido, mas é diferente, é diferente na doutrina, como entende a ceia, a salvação. Se a tua eleição foi pré, pós, lá, aqui, outra lá, e vê isso e você fica, nossa, minha igreja agora é horrível porque não entende dessa forma, não pensa dessa forma, vou mudar. Mas você está abandonando uma igreja que ama Jesus, com pastores que amam Jesus, com pessoas que amam Jesus, com pessoas que vivem uma comunhão saudável, simplesmente por... Que tem um lastro histórico de bom testemunho. Agora é o assim seguinte, por diante. Saudável não quer dizer que seja uma igreja sem defeitos. Ah, sim. É importante, porque às vezes o pessoal pode achar que minha igreja é igreja saudável. Mas, gente, toda igreja que você congregar, uma outra coisa você não vai concordar, é normal. Sim. É normal. Como diz até uma podcast, né? Gente, eu não concordo nem com a minha opinião, porque eu faço a playlist do Spotify e eu pulo música. Né? Então, assim, sabe? Então, uma igreja saudável não significa uma igreja sem problemas. Não significa uma igreja que não vai tomar decisões erradas. Pastores são seres humanos que erram, não vão acertar sempre. Então, às vezes o pessoal tá meio assim, já meio de bode com a igreja, porque passou por uma situação e tal... E aí ela ouve, ela idealiza, né, a igreja, né, a grama do... Mas eu vejo muito isso, cara. Eu vejo muitos jovens idealizando igrejas que eles nunca viveram. Exato. E que eles ouvem falar. Sim, ouve a pregação do pastor na internet. Exatamente. Aí, por exemplo, idealiza, sei lá, um sistema de governo. Ou idealiza... Cara, eu já vi caras idealizando a administração da Santa Ceia. Sim. Gente. E achando que é virtuoso você inibir a pessoa de tomar a ceia. Sim. Cara, você nunca viveu nesse contexto onde tem um visitante e aí o diácono passa o pão e o suco pela cabeça dele porque ele não é bem-vindo para participar daquilo. Cara, é constrangedor, é terrível um ambiente como esse. Ainda que eu respeite quem viva num ambiente como esse. Mas o que eu quero dizer é o quê? Pessoas que vivem em outro ambiente com liberdade, mas com verdade bíblica, com zelo, com cuidado com a Santa Ceia, assim por diante, olham para isso e falam, caraca, isso é maravilhoso. Exato. Pastor, usando o exemplo ali do início da nossa conversa aqui do lavar as mãos, né? Mas, por exemplo, eu já vi pessoas também, bem nesse assunto da Santa Ceia, que teologicamente falando defendem de uma maneira assim apaixonada, ou ouviram isso e acham bonito, acham legal. Por exemplo, a ceia só pode ser no cálice comum, né? Eu já vivi isso. Eu já estive nesse contexto de pessoas que criam dessa forma e que no culto era dessa forma. Eu já bebi a ceia num cálice comum com outras 300 pessoas numa noite. Onde você bebia, passava o sangue de Cristo. Passava o guardanapo, o outro bebia, passava o paninho. Assim, você que não viveu isso, talvez você ache muito legal e virtuoso e tal, mas tem problemas nisso também. Tem problemas também. E aí, nesse sentido, eu sou muito grato, assim, por coisas que Deus já me permitiu viver, de já ter visitado meio, sei lá, luterano, batista, presbiteriano, a onda, igrejas pentecostais. Eu já tive a oportunidade de visitar muitas igrejas, assim, no meu pouco tempo, assim, de vida, mas graças a Deus por isso. Eu sou grato por isso, no sentido de formação, né? De formação. Não no sentido agora de encontrar a baliza para definir a minha igreja. Por quê? Porque eu acho que quando a gente se pergunta por referências, por outras linhas, por outros pensamentos, e aí vem essa pergunta da igreja local. Bom, a minha igreja local é saudável? É. A minha denominação é saudável? É. Tem problemas? Tem. Mas é saudável? É. Beleza. Então aqui a gente colocou um pilar. A partir desse pilar, tem problemas eu ver referências, coisas assim? Não tem problemas você consumir algo. Agora,
Com qual princípio? Com o princípio do porquê você está consumindo. Eu estou consumindo, eu quero crescer. Não, eu quero fazer um seminário de teologia, eu quero estudar teologia, eu quero me capacitar. Para quê? Para servir a essa igreja saudável que você vive, esse contexto local, essa denominação? É por isso? Ótimo, então viva isso na formação mais próxima e parecida com a sua igreja. Por quê? Porque se for o contrário, você só está buscando uma mera vaidade ou encontrar pelo em ovo, né? Porque daí é isso que eu percebo. Tipo assim, a pessoa olha para a igreja dela, ou de duas uma, ou ela não acha que é uma igreja saudável, ou ela não ama aquela igreja, ou ela ama a igreja, mas de alguma maneira ela é meio ingênua com relação às influências dela, né? E aí ela vai para um outro contexto de formação e, isso bagunça muito. Isso gera muitas crises de pensamento. E isso vai fazer com que você ouça pessoas apaixonadas falando sobre aquilo que elas creem e que tá tudo certo, elas têm que falar isso mesmo. E ao falarem isso, essas pessoas, você vai ficar encantado. Cara, esse modelo é perfeito, essa forma de viver a igreja é perfeita. Eu tenho que viver essa igreja. E aí você abandona aquilo que você viveu. Só que, por exemplo, o pastor Lipão, o Bibo também, e eu também, né? Em uma medida muito menor, né? Mas por ter convivido com alguns contextos diferentes, você sabe, todo contexto tem problema, todo modelo tem problema, toda forma de governar, de agir, de falar, gera demandas, gera dilemas. E por isso, então, o fundamento é: eu amo a minha igreja, eu amo o lugar que eu estou, eu quero me desenvolver ali, eu quero cooperar para aquilo. Então, a tua formação, a tua capacitação, as tuas referências vão culminar a isso e não ir na contramão disso, né? Maravilhoso. Passa a régua depois dessa. Maravilhoso. Muito bom. É isso mesmo. É exatamente e isso. acho que esse princípio norteia, né? A prática, norteia o tipo de conteúdo e assim por diante. Por quê? Porque o objetivo é servir. O objetivo não é desfilar, não é mostrar para os outros o quão antagônico eu sou a respeito de tal ponto ou aquele ponto. Lembro, por exemplo, de ter aconselhado uma pessoa da Assembleia de Deus que veio conversar comigo, enfim, alguns anos atrás, e a conversa dele foi: pastor, eu discordo da Assembleia de Deus em relação a isso, aquilo, outro, tal, enfim, tem um ponto de vista mais reformado e tal, e o que eu faço? Eu falei: meu irmão, das duas uma, ou você abandona esse ponto de vista reformado e se sujeita à tradição assembleiana, ou você, de forma muito ética, cuidadosa, amorosa, deixa a Assembleia de Deus e vai procurar uma igreja reformada. Porque uma coisa que você não pode fazer é, vamos lá, abusar teologicamente, eu diria maquiavelicamente, inclusive, a sua igreja, no sentido de, por exemplo, sendo uma influência que pensa de forma diferente, ficar jogando contra aquilo que a tua igreja está pregando, aquilo que a igreja está ensinando e assim por diante, né? Exato. Joga contra, né? Aí o reino dividido, ele cai, né? Não subsiste. Não subsiste. E assim, né, gente, é a humildade, a gente já falou isso em vários na mesas do passado, essa humildade também doutrinária, reconhecer que a minha teologia é só mais uma teologia, que ela seja bíblica, verdadeira, que ela seja fiel às escrituras, mas também reconheça que ela é um ponto de vista, ainda que tenha uma ancoragem histórica, mas a Bíblia permite, né, essa diversidade de olhares e tal, e graças a Deus a gente só vai saber no céu quem estava certo em alguns pontos, se eram os pedobatistas, se eram os credobatistas, se eram os arminianos, se eram os luteranos, ou os calvinistas, enfim, entre outras variantes. Mas a gente pode discutir esses pontos, a gente pode conhecer, mas o problema que a gente tem visto é a gente está ferindo a noiva por conta de pontos secundários na teologia. E muita gente, porque não sabe consumir coisas de fora, acaba inflamando e prejudicando e sacudindo de forma desnecessária a sua igreja local, sendo que às vezes fala em lugares que não é ambiente, e às vezes é inocente teológico, né? Porque ouve lá aquela figura de autoridade. Não, cara, olha só esse vídeo aqui, ó. O cara tá dizendo que é isso que tem que fazer. Entende? E não é bem assim, gente. É um buraco um pouco mais embaixo, é um pouco mais complicado. E que a igreja, né? Acho que uma oração que todo mundo deve fazer é: Senhor, dê mestres à minha igreja. Sim. Né? Dê mestres à minha igreja. Toda igreja precisa ter mestres, pessoas que realmente tenham condições de mergulhar nas escrituras. Bom que fosse o pastor, né? Que fosse realmente essa pessoa. Mas assim, ore, Deus, dê mestres à minha igreja, bons homens, boas mulheres que preguem a palavra, que respeitem a tradição. Isso é fundamental. E eu acho que é uma frase que eu ouvi. Tu já falou demais,
nós, mano. Tu tá começando aqui. Para, se liga. Kuiper está soltinho, que cara. isso, Brasil. Eu acho que uma frase que eu ouvi uma vez falando sobre casamento, né? De tipo assim, a pergunta que tu faz, né, no casamento não é se eu vou gostar de conviver para sempre com as qualidades daquela pessoa, mas se eu vou conseguir conviver para sempre também com os defeitos daquela pessoa em alguma medida, né? E num certo sentido isso passou muito pela minha cabeça em alguns momentos de reflexão sobre a vida da igreja e viver na igreja, né? Porque isso é fato que nos livra da ingenuidade, né? Toda igreja tem problemas, toda igreja tem dilemas. Agora, algo que você pode, então, se perguntar de uma maneira humilde é: eu estou disposto a viver esses problemas, esses dilemas? Não de uma maneira agora a ser um reformador da tua igreja, não isso de ser um combatente, não. Mas de realmente ser muito humilde. Isso eu quero dizer no sentido de não cair em erros românticos sobre a vida da igreja. Do tipo assim, hoje eu estou na minha denominação e eu entendi esse ponto aqui eu não achei tão legal, ou essa coisa aqui, essa decisão que foi tomada não é 100% a que eu concordo. Beleza. Mas aí você se ilude achando e se apaixonando por uma outra igreja, por um outro modelo, pensando, não, então esse vai ser o perfeito. E aí você abandona tudo desse contexto para abraçar esse outro contexto, Exato. Sendo que vai chegar os anos, vai passar e vai surgir os mesmos dilemas ou outros dilemas aqui. Então, a questão é, cara, são pontos, às vezes, secundários, terciários, quaternários, enfim, não tem porquê, por amor a esse fundamento da igreja local, do seu contexto, você gerar essa cisão, gerar esse drama em torno disso, iludido por uma visão mais romântica de outro contexto. E eu só encerro dizendo sobre esse cuidado prévio, né? Que até o Gustavo falou muito bem anteriormente, né? Sobre estou nessa igreja, então vou cooperar, colaborar com ela. Vou procurar conteúdos, influências que de alguma forma cooperem com a igreja. E não que compitam, que de alguma forma se oponham àquilo, minem. E ainda mais se eu não tenho maturidade teológica para discernir do tipo, cara, isso aqui é uma opinião dele. Isso daqui é um gosto pessoal dessa denominação. Isso aqui é uma preferência daquela igreja local e assim por diante. Se você não tem o mínimo de inteligência teológica para fazer esse tipo de dissecação teológica, você não está preparado para lidar com as diferenças do corpo de Cristo, que é muito diverso. E as tuas paixões podem te levar à ruína. Eu diria até que se você vai começar a dar passos na caminhada teológica, assim como não é saudável você chegar no teu primeiro ano de começar a estudar teologia e comprar livros de crítica textual e de questões que vão questionar um monte de coisa na tua cabeça assim, e tal, e primeiro construir um fundamento teológico, de igual forma se vinculando isso à tua igreja local ou à tua denominação, né? Primeiro, construa um fundamento. Por que o lugar que eu estou crê dessa forma? Por que nós pensamos dessa forma? Como membro, né? Como membro, exatamente. E que vai passar por uma formação, por exemplo, se você é da onda, né? Já vai passar desde o discipulado, desde dos insights que tu fizer, do familiarizando. Se você quer estudar mais, faça o college, né? Invista nele. Depois, se você quiser fazer uma pós-graduação, quiser e tal, mas você já vai ter tido um fundamento muito mais sólido, não vai chegar de uma maneira... sem uma base daquilo que você crê e do porquê crê ao se confrontar com outras linhas e com outros pensamentos, né? Exato. Eu termino a minha fala dizendo o seguinte. Você tem que ter um cuidado duplo. Primeiro cuidado é o seguinte. Você não ser realmente aquela ovelha ou aquele cavalo com cabresto, né? Então, eu só escuto o meu pastor, eu só escuto... tudo isso, assim. É uma pessoa que ela é ensimesmada dentro da denominação. Isso também não é saudável, certo? Agora, quando você for olhar para fora, você tem que olhar com tudo aquilo que o Kuiper e o Lipão já falaram, com esses cuidados. Então, assim, olhe para fora, mas sabendo onde estão os seus pés. Olha, entende? Foi poético. Isso. Foi poético. Muito bom. Foi poético isso. Eu até me surpreendi comigo mesmo agora. Poético. É no sentido de que, cara, foi estilo Abacuque, assim. Foi estilo Abacuque, olha aí. Olhe para fora, mas sabendo onde estão os teus pés, entendeu? Então, é importante você olhar para fora, você consumir coisas boas. É importante você ter, né, ares e... Olha aí. Caiu o livro do pastor. Isso não é mensagem profética. Então, assim... É importante. Não pegou esse tão assim. Aqui, ó. É importante, entendeu? Assim,
Só que assim, quando você olhar para fora, lembre-se onde estão os seus pés. Muito bom. Mas é importante você ter, porque às vezes você pode ter uma visão assim, tipo, poxa, bacana. E uma igreja saudável, você tem liderança acessível, no sentido que, poxa, olha, eu ouvi aquela palavra do Kuipers lá no NVT, mas eu li algo lá no Tim Keller, que você pode ler Tim Keller, todo mundo pode ler Tim Keller. Eu li lá, poxa, que é diferente do que o Kuipers falou. Mas você não vai chegar no grupo da igreja ou lá ou começar a falar para irmãos, tu viu o que o Kuipers falou lá domingo? Cara, olha só o que o Lewis está dizendo, olha só o que o Keller está dizendo. Pô, não bate, né? Tu viu lá? Não, isso aí é a postura de gente infantil, intrigueira, imatura. Fuxiqueira. Não, chegue no Kuipers, chegue no Lipão, entendeu? Chegue no Salomão, na Lari. Pastor, tudo bem? Pastor, auxiliar pastoral, desculpa. Eu vi que você falou isso domingo lá e tal. Não, popularmente pode chamar de pastor. Pode chamar de pastor, né? Ou eu vi aqui que você falou domingo lá sobre isso e tal. Poxa, eu estava lendo isso aqui e pareceu diferente. E fiquei um pouco confuso. Tu pode me ajudar? É isso, gente. É isso. Sabe? O problema não, que a gente vê lá, e aí começa a mandar nos grupos, começa a criar grupo privado. Aí tem o grupo do GP entendeu? Tem 2 grupos. Tem o grupo do GP normal. O grupo do GP reformado. E tem o grupo do GP, que é a galera que fica falando mal do que alguém falou no GP. Pô, pelo amor de Deus. Cortar esse espírito partidário, né? Espírito partidário, exatamente. Então, não. Olhe para fora, não fique preso, sabe? Bitolado, não. É só isso, é só isso. Não. Vibre com a sua igreja, né? Conheça a doutrina da sua igreja, mas esteja antenado, entende? Porque você pode ajudar a sua igreja a corrigir algum caminho, a pensar melhor alguma coisa. A dialogar. A dialogar. E aí, né? Já vou encerrar, mas só acrescentando, a busca por autores que tenham uma postura respeitosa e dialogal. Legal. Acho que isso é um ponto que vai te ajudar muito. Exato. Existem pastores, pregadores que têm uma defesa teológica muito consistente, mas ao mesmo tempo são extremamente respeitosos, dialogais, compreendem a multiplicidade do corpo de Cristo, conversam, dialogam com as diferentes partes do corpo de Cristo. Esse é o tipo de autor e pastor que você pode consumir, eu diria, sem tantas travas de segurança. Sem filtro, baliza, sem tantos filtros, enfim. Esqueci a palavra. Você pode consumir mais tranquilo. Por exemplo, Tim Keller é um bom exemplo que você citou. Em um exemplo negativo, você pentecostal ler John MacArthur não faz sentido. Entendeu? Mas por quê, Bibo? Porque John MacArthur tem uma conferência para falar mal dos pentecostais. Entendeu? Sim. Então não faz sentido. Joga contra, né? Joga contra. Então não tem sentido, sabe? Mas ele é bom. Não, vai ler outros caras bons na área que tu acha que ele é bom. Entendeu? Não faz sentido. E isso também é um outro ponto importante, cara. Eu acho que essa coisa de vestir a camisa da tua denominação, sentir as dores, enfim, da tua igreja, do teu pastor e assim por diante. No sentido do quê? De que a dor dele é minha dor. Por exemplo, se um John MacArthur faz de fato, né, uma conferência ofendendo e chavando, enfim, o pentecostalismo como um todo, é contraditório você patrocinar esse tipo de conteúdo, exatamente. Porque você está jogando contra você mesmo. Agora, assim, poxa, não, é que eu uso John MacArthur porque eu acho bons os comentários bíblicos dele. Tá, você já procurou bons comentários bíblicos pentecostais? Porque tem, posso te indicar, tá? Vai lá, ou segue o Gutierrez Fernandes, tá? O Gutierrez Siqueira Fernandes. Porque esse é onde me dói, sabe? Isso porque eu nem pentecostal mais sou. Mas assim, Mas, mano, tem um monte de conteúdo. E graças a Deus agora Thomas Nelson tá lançando muito material bom. A CPAD lançou os livros do Gordon Fee sensacionais. Então, assim, é isso. Conheça a sua tradição antes de ficar bebendo na tradição a tradição do outro, que pode ser boa, mas às vezes você tem uma tradição boa que você está ignorando. Esse Maravilha. É o resumo. Deixa eu só dar uma coisinha. Última. Fica na tua, irmão. Tu é novo aqui. Mas no início ali eu... Não, tô brincando. Não, mas é uma última coisa, assim, mas eu acho que vai... Não, é a última mesmo, porque eu tô com fome. Tranquilo. Eu também tô com fome, última coisa. Tem um livro muito legal, muito curioso, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Grande. Pode ler, que é muito bom em muitos sentidos, pode ler. Tem o contexto. É o diabo ensinando o seu sobrinho a como ser um diabo, como ser um bom diabo, né? Como atazanar a vida de uma pessoa e como zoar a vida de uma pessoa, né? Aí o diabinho tem então um paciente, que eles chamam, e ele tá ali testando várias coisas pra zoar a vida dele, né? Um dos capítulos, rememorando a nossa pergunta do início, né? Posso visitar outras igrejas, é pecado e tudo mais, né? E a gente já viu que não é, né? Mas tem uma coisa bem interessante nesse livro. Um dos capítulos olha,
o diabo falando pro diabinho, né? Olha, tá difícil com o paciente, né? Porque parece que não tá dando certo, assim. Parece que ele não tá se corrompendo e tudo mais. Ele tá querendo ir pra igreja e tudo mais. Aí a conclusão que eles chegam é... Faça ele ir para a igreja, não faça com que ele não vá. Não proíba ele de ir. Faça ele ir para a igreja. Mas faça ele ir em muitas igrejas. E o quanto mais, melhor. Para que ele seja um degustador de igreja. Para que ele seja um sommelier, um crítico de igreja. Olha. E ele vai cada final de semana em uma igreja experimentando algo daquela igreja. Ao ponto de que... Nunca ele vai ter raiz, nunca ele vai construir nada. Me e ele diz só qual é vai a carta aí. Eu quero ler isso aí. Porque eu quero ler essa carta aí, mano. De novo. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Até me arrepiei aqui. Não, é muito bom, cara. E é isso. É isso, assim. Olha, faça ele na igreja, mas faça ele em tantas possíveis que ele só vai querer ser um crítico, um sommelier. Exato. E não realmente alguém com raiz em uma pra frutificar, né? Meu, sensacional. Maravilha, bom demais. Alguém já disse, né? Eu já ouvi, é um chavão pentecostal antigo, né? Uma das estratégias do diabo de acabar com a igreja foi abrir várias, né? Essa é boa também. Boa também. Mas não sei quem disse, eu ouvi por aí. Mas bom, Lewis disse, pronto. Põe na conta do Lewis. Disse qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Demais. Respeito o anglicano. É verdade, o Lewis é sensacional. É sensacional, meu Deus. Aliás, enfim, o Lewis tá vivo escrevendo livros no calabouço da Thomas Nelson. Ele tá lá, tá aprisionado escrevendo lá. Tá... Maravilha. Foi bom demais, rendeu o bloco. Acho que tem bastante conselho pastoral, teológico, bem válido, enfim, nesse programa. Espero que você tenha sido abençoado. Coloque aqui nos comentários suas impressões, assim por diante, para que de alguma forma você possa também cooperar conosco, tá bom? Deus abençoe. Câmera do meio. Até o próximo Na Mesa, quinta que vem. Estamos juntos. Tamo together. Tchau, tchau.